Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 27. 6 braços. Parte 1. No reino, as pessoas estavam acostumadas a dormir ao anoitecer. Isso porque manter as lâmpadas custava dinheiro. Vilarejos com famílias mais pobres geralmente viviam o estilo de vida regrado de trabalhar durante o dia e descansar à noite. No entanto, a vida nas áreas urbanas era diferente de como era nas regiões agrícolas. Essa diferença ficava particularmente evidente nas ruas alegres e movimentadas da cidade. Elas ganhavam vida quando as lojas e residências se iluminavam como vagalumes. Contudo, não era para um lugar assim que Klimb se dirigia. O lugar em questão não nutria vivacidade noturna, as ruas eram sem luz, envoltas em escuridão. Klimb estava em silêncio, não carregava uma lanterna consigo enquanto caminhava pelas ruelas silenciosas. O fato de que ele podia ver enquanto se movia na escuridão era graças a um efeito mágico em seu elmo que fazia funcionar como um conjunto de óculos de visão noturna. Ele só podia ver até 15 metros à frente, mas o que via era tão nítido quanto o dia. Além disso, as placas de sua armadura completa, feitas de mitril e outros materiais, não faziam barulho quando esbarravam umas nas outras, ao contrário das armaduras de placas de aço. Tal encantamento na armadura significava que não havia sons de farfalhar metálico quando em movimento. A menos que eles tivessem audição excepcional ou fossem um ladino habilidoso, nem mesmo alguém ao lado de Klimb seria capaz de captar os sons ao se movimentar. Foi por isso que ele se juntou ao grupo de reconhecimento. Depois de caminhar pelo beco, seu alvo apareceu. Estava cercado por imponentes muros, que isolavam da área circundante. Parecia uma prisão ou algum tipo de fortificação. Sua mente viajou com pensamentos sombrios como que tipo de atividades ilegais estão acontecendo dentro. Mesmo lâmpadas mágicas instaladas em ambos os lados do portão não puderam dissipar essa imagem mental. De acordo com as informações da inteligência, o alvo deles deveria estar por trás desses muros, mas ele não podia vê-lo daqui. É aqui mesmo. Tenho certeza. Klimb murmurou enquanto se agachava. Uma voz vinda do nada respondeu ao lado dele. Concordo, líder. A julgar pela sensação deste lugar, deve ser aqui mesmo. Vou dar uma olhada ao redor, já volto. A pessoa que respondeu era um ex-aventureiro classificado como Orixalcum, possuidor de habilidades ladinas. Depois que ele terminou, Brain, que estava andando com eles, acrescentou: tenha cuidado, hein? Você pode ser invisível, mas alguns guerreiros podem ver através disso. Claro. Nosso inimigo é a 8 dedos, afinal. Vou agir sob a suposição de que eles têm ladinos ou mesmo Magic Caster do meu nível. Cruzem os dedos e me torçam pelo meu sucesso. Com isso, a presença ao lado de Klimb começou a desaparecer. Ele não podia ouvir nada mesmo quando aguçava seus sentidos, mas talvez um ladino a par com ele pudesse ouvir passos leves se afastando, indo em direção à residência. Restara apenas Klimb e Brain. Eles haviam deixado os outros para trás porque não eram habilidosos em movimentos furtivos. O farfalhar de armaduras transmitiria sua localização para o inimigo. Dito isto, ninguém foi imprudente o suficiente para tirar a armadura e se aproximar do inimigo na iminência de uma batalha. Foi por isso que os dois estavam aqui. É claro que ambos eram guerreiros e não podiam se mover como os ladinos. Mesmo assim, Klimb e Brain podiam se mover na escuridão, Klimb confiando em sua armadura encantada, enquanto Brain em suas artes marciais, e juntos chegaram o mais perto que puderam do campo inimigo. No entanto, o que precisava ser feito a seguir só poderia ser deixado para um profissional. Os dois tinham arriscado muito a vir aqui para decidir se atacariam ou se fugiriam caso a infiltração falhasse e o inimigo reforçasse as defesas. Portanto, sua missão já foi cumprida apenas por ficar e observar o inimigo. Mesmo assim, não puderam deixar de se sentir desconfortáveis com o passar do tempo. Já que estavam esperando o ladino retornar, seus pensamentos naturalmente imaginavam o pior. Ele vai ficar bem, não vai? Quando as palavras escorregaram da boca de Klimb, Brain respondeu calmamente: não sei, mas tudo o que resta é ter esperança que sim.
Temos que confiar nas habilidades de um ex-aventureiro Orixá Kun. Tem razão. Ele é um aventureiro veterano, afinal. Eles não sabiam quanto tempo haviam esperado, mas a mão de Brahim subitamente foi para a katana em sua cintura. Assim que Klimb estava prestes a pegar sua espada em resposta, uma voz masculina um pouco em pânico veio do lado deles. Calma. Calma. Sou eu. Já voltei. Era a voz do ladino que tinha ido espionar. Ah, ainda bem. Você chegou perto e não fez nada, então eu pensei, pera, você estava tentando ver se eu podia mesmo te detectar com artes marciais? Sinto muito. Foi isso mesmo. Não queria te ofender, sinto muito por ousar testar suas habilidades, Brahim Unglaus. Que isso, relaxa. Eu poderia ter feito a mesma coisa no seu lugar. E então, pode dizer o que descobriu. O ar ondulou ao lado de Klimb e ele sentiu que alguém havia se sentado. Ele não conseguia ver ninguém ao seu lado, mas tinha a estranha sensação de que alguém estava ali. Primeiramente, acho que esse lugar é usado para algum tipo de treinamento. Há um quintalzão atrás dos muros, fazendo com que pareça um pátio de treinamento. Eu só dei uma olhada rápida, mas parece haver vários cômodos separados. Eu acho que é uma base da divisão de segurança da Oito Dedos. Além disso, há um lugar que estava fortemente vigiado. Tive que ter muito cuidado ao me aproximar. Mas tem algo muito errado aqui, líder. O tom do homem mudou. Agora estava cheio da tensão máxima. Eu descobri duas coisas importantes quando entrei. Primeiro, há uma prisão onde mantém uma mulher como prisioneira. A outra é que há várias pessoas aqui que as descrições combinam com 6 braços. Sem contar a mulher, eles já esperavam que alguém dos 6 braços estivesse aqui. Então qual era o problema? As dúvidas de Klimb foram imediatamente respondidas por uma pergunta de Brahim. Você disse várias pessoas. Quantos exatamente? 5. Agora que o diabo das ilusões foi capturado, eles são em 5. Em outras palavras, esse era um obstáculo impossível para eles. A sorte não estava a favor deles. Contudo, isso é, bem, complicado, mas também é sorte. Como todos estão aqui, então tomar os outros locais será bem mais fácil. Esse foi um feixe de luz em meio a uma tempestade escura. Então, o que devemos fazer? O que podemos fazer, né? Não dá para atacar este lugar. Melhor bater em retirada. Tudo bem assim, Klimb Kun? Isso não me agrada, mas não temos escolha. Se os membros dos 6 braços estão reunidos aí dentro, então deve ser uma base permanente ou algo que dá muito valor. Seria ruim se nos retirássemos antes de verificar antes. Mas acho que não devemos fazer nada que nosso poder de luta não consiga dar conta. É isso aí. O que acha de eu entrar de novo e dar uma olhada? Talvez eu ache alguns documentos. Nem pensar, é arriscado demais. Como não nos notaram ainda, acho que seria mais sensato recuar imediatamente. O que acham? Tô contigo nessa. O que a gente faz agora? Vamos atacar outro ponto? Acho que seria o melhor por agora. Poderia se reportar às pessoas lá atrás. Vamos esperar aqui para garantir que ninguém vá atrás de você. Duvido que haja alguém assim, mas o seguro morreu de velho. Conto com vocês. O ladino ainda não havia dissipado sua invisibilidade enquanto se movia deliberadamente para que Klimb e Brahim pudessem ouvir. Então recuou para onde o resto dos membros da equipe estavam esperando. Parece que não há nenhum movimento até agora, Klimb Kun. Sim. Então é melhor nos retirarmos e ir para outro local com os outros. Tranquilo, Klimb Kun, olha ali. Os olhos de Klimb seguiram o dedo de Brahim e os dois viram o homem que haviam conhecido ontem indo em direção ao prédio que estavam observando. Aquele não é o Seba-sama. Por que ele está aqui? Duvido que seja coincidência, mas, o que está acontecendo? Será que ele é um deles? Tenho certeza que não. Brahim-sama, o senhor também pensa assim, não é? E, realmente não tem como. A menos que seja um bom ator. Mas sei lá, eu não sinto que o Seba-sama seja esse tipo de homem. Em todo caso, vamos chamar ele. Assim que as palavras saíram de sua boca, Seba se virou e seus olhos se fixaram nos dois. Klimb e Brahim estavam a alguma distância do prédio para observá-lo, e estavam escondidos na escuridão.
Em circunstâncias normais, teria sido muito difícil encontrá-los. Claro, ele poderia ter olhado em sua direção por acaso, mas Klimb estava completamente certo de que não era o caso desta vez. Sebas apressou o passo em sua direção. Sua velocidade foi anormal. Ele era tão rápido que parecia estar se teletransportando toda vez que eles piscavam. Ele estava andando normalmente, mas sua agilidade era tal que seus cérebros se recusaram a reconhecer como um passo acelerado. Então, ele passou sobre suas cabeças. Mais precisamente, ele saltou sobre as cabeças das duas pessoas agachadas no beco. Que coincidência, que fortuito encontrá-los aqui. Algum problema? Não, na verdade queríamos perguntar o mesmo. Estávamos planejando atacar aquele prédio, é propriedade da Oito Dedos, então ficamos de espera. Apenas vocês dois? Não, há vários outros lá atrás. Entendo. Disse Sebas baixinho. Klimb então perguntou a ele: Sebas-sama, por que o senhor veio aqui? Tem negócios a tratar aí? Sim. Precisamente isso. A mulher que mencionei ontem, a pessoa que salvei, foi sequestrada. O inimigo me chamou aqui e eu vim. Agora faz sentido. Um colega nosso foi vasculhar agora há pouco. Ele disse que havia uma mulher lá dentro. E onde está esse seu companheiro? Oh, acho que ele voltará em breve. Ah, lá está ele. O aventureiro não mais invisível retornou da direção que Brahim olhava. Ele olhou surpreso para Sebas. Claramente, a súbita aparição deste cavalheiro arrojado estava completamente destoante. Este é o Sebas-sama, a pessoa que nos emprestou sua ajuda quando pegamos o diabo das ilusões. A pessoa na cela que mencionou anteriormente parece ser uma amiga dele, e é por isso que nos encontramos aqui. Este homem é completamente confiável, então, por favor, não se preocupe. Beleza? Respondeu o ladino. Ele então começou a falar sobre o que aprendeu, começando com notícias sobre aquela mulher. Depois de ouvir tudo, Sebas falou em uma voz grata. Bem observador. Obrigado. Resgatá-la agora será muito mais fácil. Ah, não foi nada demais, senhor. A propósito, todo mundo está pronto para sair. O ladino sentiu-se culpado quando percebeu que ele e os outros haviam decidido se retirar enquanto a amiga de Sebas ainda estava trancada naquele prédio. Ele deu uma espiada no rosto de Sebas. Sebas-sama. 5 dos lutadores mais fortes da Oito Dedos, chamados Seis Braços, estão naquele prédio, o senhor pode derrotá-los? O ladino tricoteou as sobrancelhas quando ouviu a pergunta de Klimb, que por sua vez, entendeu o que ele estava pensando. Cada integrante dos Seis Braços era equivalente a um aventureiro de rank adamantite. Certamente ele deve ter pensado que dar conta de 5 deles de uma vez era impossível. No entanto, Sebas simplesmente ignorou esses pensamentos e assentiu gentilmente. 5 pessoas do calibre de Suculente não devem ser um problema. O ladino se forçou a não revirar os olhos, depois puxou Klimb e Brahim para longe. Ele olhou para Sebas com uma expressão dolorosa no rosto e então perguntou: líder. O velho é caduco. Qualquer um pensaria tal coisa ao ouvir Sebas falar assim. Qualquer um que conhecesse a força de um aventureiro rank adamantite certamente também pensaria assim. No entanto, Klimb tinha vislumbrado uma fração do poder de Sebas, e sabia que Sebas definitivamente não estava se gabando. Não. Ele é incrível. O ladino encarou Klimb por um tempo. O brilho dos olhos de Klimb era como um lunático observando seu ídolo. O Brahim-sama pensa assim também. Brahim Unglaus, é sério que concorda com isso? Brahim sorriu amargamente para o ladino e assentiu. Sim, Sebas-sama é tão forte, que nem mesmo se eu e Gazef atacássemos ele juntos a gente daria conta. Que seja, não, se o que disse é verdade, então ele é bom mesmo. Era difícil acreditar, mas era a única coisa que poderia fazer, já que os dois tinham atestado o fato. O ladino olhou para Sebas com uma expressão complexa no rosto. Se nós pudermos contar com a sua ajuda, Sebas-sama, poderemos ser capazes de, poderia contar ao Sebas-sama sobre cada um dos 6 braços. O ladino concordou, e Sebas silenciosamente esperou que ele terminasse de falar. No entanto, ele perdeu seu porte cavalheiresco ao ouvir o título de um dos membros dos 6 braços.
Rei Undead da Vernosh. Bem, um mero tolo não merece esse título. Sebas não reagiu além daquelas palavras murmuradas, e o ladino terminou de compartilhar suas informações. Só então, Clint perguntou: então, Sebas-sama, se o senhor não se importar, poderíamos contar com a sua ajuda? Claro. Eu vim para salvar a Tsuari, afinal. Eu darei um jeito nos 6 braços. Então eu espero que o senhor vá até eles pela frente e chame a atenção, Sebas-sama. Usaremos essa oportunidade para nos infiltrarmos no local. Não somos como o senhor, mas nos permita ajudar a resgatar a Tsuari-san em seu nome. Parece bom. Nada seria melhor do que 2 cavalheiros ajudarem a resgatá-la enquanto o inimigo estiver distraído. Isso evitará que ela se torne refém ou seja levada embora por um caminho diferente. Compreendo. Nós definitivamente vamos resgatar a Tsuari-san com segurança. Então, quem vai entrar? Eu sei que o plano original era que todos se infiltrassem, e era uma boa ideia. Se estamos nos escondendo em silêncio, então precisamos fazer o mínimo de barulho possível. Depois disso, assim que resgatarmos a Tsuari-san, precisaremos sair o mais rápido possível. Será preciso lutar. Sendo esse o caso. O ladino olhou para Clint e Brain depois que os dois lhes dirigiram suas perguntas. Bem, se tivéssemos o uso ilimitado do Invisibility, poderia haver outra maneira, mas, acho que nós 3 somos os mais adequados para a tarefa. Quer dizer que eu posso ir também. Bem, as armaduras dos meus colegas ali são muito barulhentas, eles não são adequados para a infiltração. Faz sentido. Então vamos apenas nós. Se o nosso Magic Caster pudesse usar silêncio ou coisas assim, seria diferente. Bem, se são apenas nós 3, então ainda há um jeito. Eu pedirei a todos que conjurem Invisibility em nós. Invisibility, resmungou Clint antes de continuar. O meu elmo consegue ver através da invisibilidade uma vez por dia, por isso não tenho problema se todos forem invisíveis, mas e quanto aos demais? Seria ruim se nos perdêssemos porque não conseguimos ver os outros. Posso me virar. Alguém já lançou Say Invisibility num dos meus itens mágicos. É de uso único, mas posso ativar em mim. Eu não tenho nada disso, mas não acho que vou perder os sons de seus passos, líder. Muito bem. Então as comunicações do grupo de infiltração devem estar seguras. Nesse caso, nós iremos primeiro. Por favor, espere um pouco antes de fazer seu movimento, Sebas-sama. Conto com os senhores. Sebas inclinou a cabeça para eles, o que assustou Clint e Brain. Afinal, eles não fizeram nada para fazer este homem incrível se curvar a eles. Isso porque eles estavam usando o poderoso Sebas, como fizeram durante a invasão dos bordéis. Não estamos fazendo nada demais. Na verdade, viemos atacar o local. E somos os únicos aqui a agradecer o Senhor, pois está disposto a lidar com 6 braços por nós, Sebas-sama. Então o sentimento é mútuo. Não havia indício de ressentimento ou malícia para com Clint e os outros no rosto sorridente de Sebas. Clint, por sua vez, levantou-se com o coração bem mais leve. Vamos recuar agora, para que os outros lancem magias em nós.